Eu gostaria de saudar a vinda de vocês aqui e começar o evento com uma palestra do professor Maurício Cardoso, que é professor da FEFELESH da área de História. Ele é o vice-coordenador do Diversitas, né? Tem vários diplomas na área de História, mas desenvolveu toda a pós-graduação dele centrada em cinema. Então, é um grupo de trabalho, nós trabalhamos juntos, e aí eu pedi para ele fazer um apanhado sobre o cinema novo. Ontem ele se entusiasmou tanto, que por isso que nós estávamos esperando ele na abertura e tudo que ele falou. Me entusiasmei tanto aqui que esqueci. Então, nós vamos conhecer o professor Maurício agora. Professor Maurício, por favor. Obrigado, professora Gisele. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao pessoal que está aqui na sala comigo, o Ivan, Mainara, o Daniel. Bom, eu queria te agradecer, professora Gisele, pelo convite. De fato, para mim, é um prazer enorme falar sobre cinema novo, porque eu considero um tema bastante importante para pensar, especialmente pensar o documentário no cinema novo, que é algo que circula menos, né? E eu não fiz eu me empolguei mesmo ontem, acabei reassistindo vários filmes que poderiam ajudar a gente a pensar sobre isso. Só que eu não preparei uma fala escrita, mas não é uma fala improvisada, mas que tende a ter uma certa informalidade, que me parece ser mais adequada aqui nesse mundo virtual, em que a gente se cansa muito rapidamente, né, da tela e do áudio. Então, eu queria começar pensando, quer dizer, por que eu considero importante o tema? Porque me parece que olhar para o cinema novo é compreender a densidade de uma experiência histórica que foi marcada pela inovação estética e pelo diálogo cultural de largo alcance, baseado no engajamento político e cultural com a realidade nacional. E para isso, quer dizer, para pensar esse tema, e por que me parece relevante pensar sobre ele hoje, eu pensei um roteiro aqui com 5 aspectos, com 5 temas, e que, se tudo der certo, eu encerro em uns 40 minutos. O primeiro é situar o cinema novo, para a gente poder ter um ponto de partida, para que todo mundo que mais ou menos conhece o cinema novo, mas não tem muita referência, possa ter um pouco essa base. O segundo é pensar, apontar, na verdade, alguns aspectos sobre o lugar do documentário no cinema novo, como é que o cinema novo tratou, né, o documentário. Depois eu queria, um terceiro aspecto, falar de 2 cineastas especificamente, que me parecem são cineastas mais relevantes para a gente conversar sobre isso. Um quarto e rápido aspecto é falar de outros cineastas, apenas para indicar algumas referências. E, por último, eu queria fechar com um comentário breve sobre um filme que é um filme fundamental na história do cinema brasileiro, que é O Cabra Marcado para Morrer, um filme do Eduardo Coutinho, de 1984, e que, de certa forma, ele encerra a experiência do cinema novo, de modo mais abrangente, do cinema moderno no Brasil. Bom, então, para começar a conversa, eu queria, então, o primeiro ponto é situar o cinema novo. E aí, para isso, eu queria dizer um pouco dos traços gerais que, do meu ponto de vista, ajudam a gente a entender essa experiência. O primeiro deles é que o cinema novo não foi um movimento cinematográfico no sentido, digamos, tradicional. Ele não tem um manifesto do cinema novo, ele não é um clube, né? Ele tem uma expressão, na verdade, é uma expressão coletiva de um grupo de cineastas. Tem um núcleo duro de cineastas e um outro grupo que orbita em torno deles, de cineastas brasileiros, jovens, a maioria jovens, ligados às universidades, aos cineclubes e à militância política de esquerda, e que, no seu conjunto, procurou construir um diagnóstico geral da formação social brasileira, a partir de uma estética própria, não própria do cinema novo, mas própria de cada autor, inspirada nos cinemas modernos e nas tradições da cultura brasileira. Portanto, o cinema novo ele constrói uma espécie de um mosaico interpretativo sobre a experiência brasileira, que, do meu ponto de vista, tem ainda uma atualidade incrível, embora também demonstre, evidentemente, que é uma experiência de um certo período histórico, né? E aí, acho que 3 aspectos centrais do cinema novo ajudam também a gente a materializar melhor essa ideia de uma expressão coletiva.
O primeiro é que ele está muito marcado por experiências estéticas inovadoras. A procura de uma linguagem, na verdade, de uma linguagem cinematográfica, quer dizer, do uso de uma linguagem cinematográfica capaz de expressar com originalidade a realidade do país. Há, portanto, uma busca de autenticidade, né, de fazer um cinema que, na perspectiva dos autores do cinema novo, fosse um cinema, efetivamente, um cinema brasileiro, também na sua linguagem, no seu modo de dizer. O segundo aspecto é que grande parte dos filmes foram filmes de baixo orçamento, muitos deles inspirados nos esquemas de produção do cinema neorrealista italiano, inspirado, mas ele não é só, quer dizer, não é uma cópia, né, do neorrealismo. Então, com atores não profissionais ou atores jovens, atores vindos do teatro, muitos deles que depois se tornam grandes atores nacionais, filmagens nas ruas, cooperativas de produção para construir e para produzir os filmes, poucos equipamentos e, na medida do possível, equipamentos mais leves que estavam começando a chegar no Brasil, né? Então, gravadores e câmeras que pudessem se deslocar pelos espaços públicos. E o terceiro e último aspecto o cinema tem uma relação mais intensa quando comparado com a cinematografia que o precede, com as tradições culturais do país. Ele realiza uma incorporação do legado popular, ele trabalha com esse legado popular, o cangaço, o samba, o candomblé, a vida dos morros cariocas, da experiência do modernismo literário. Você tem inúmeras adaptações de obras literárias do modernismo, a incorporação da MPB, né, com músicas de diversos cantores, diversos compositores que às vezes participam dos filmes ou pelo menos emprestam sua voz para os filmes, e do teatro de inspiração brechtiana, o teatro que estava nascendo ali com as experiências, por exemplo, do teatro de arena, que também vão trocar com o cinema novo. Agora, ele também expressou, agora do ponto de vista mais histórico, né, quando a gente faz o balanço sobre o cinema novo, 3 tensões que eu acho importante para a gente não endeusar e, enfim, reconhecer, digamos, os problemas, né, da experiência cinematográfica. A primeira delas é uma tensão entre a experimentação da linguagem, né, entre essa estética inovadora e a busca de comunicação com o grande público. Todo mundo aqui que já tentou assistir um filme do Glauber Rocha, que está no começo da sua carreira acadêmica, teve desafios imensos para interpretar o filme, para entender o que o cineasta faz ali. Então, eles sempre tiveram essa discussão sobre como é que você faz um filme com a autoria estética, né, com o trabalho de linguagem próprio, e, ao mesmo tempo, você é capaz de comunicar com um público mais amplo do que as salas de cineclube. A segunda tensão é que o tratamento dado às culturas populares, ele sempre viveu uma tensão entre a cultura popular como fonte de rebeldia ou como a matriz da alienação. Então, por exemplo, os aspectos religiosos, né, o catolicismo popular, as religiões de santo, o futebol e o samba, eles vão estar nesse fogo cruzado de filmes que muitas vezes exaltam o poder de contestação, de solidariedade, de riqueza criativa, e, ao mesmo tempo, que denuncia a alienação e a ingenuidade das práticas populares. E a terceira e última tensão é que a maioria desses cineastas eram cineastas oriundos das camadas médias, e que, portanto, eram mediadores culturais, que oscilavam, não só esteticamente, mas oscilavam socialmente, né, entre os benefícios e os privilégios das elites e o compromisso com os setores populares. E aí, se a gente pensar um percurso mais longo do que o cinema novo mesmo, né, ele tem, digamos, um marco cronológico entre 1958 e 68, mas se a gente pensar numa duração até 84, por exemplo, a gente vai ver essa tensão se traduzir no ingresso de uma parte desses cineastas e das equipes técnicas nos veículos de comunicação de massa, né? Seja na publicidade, seja no trabalho com a televisão. Então, acho que isso ajuda a gente um pouco a entender o cinema novo. Para quem nunca leu ou conhece o cinema novo, eu sugiro fortemente a leitura dos trabalhos do Ismael Xavier, professor aposentado da ECA, e que é, do meu ponto de vista, o crítico, talvez, é o crítico mais importante, né, o teórico mais importante do cinema brasileiro, e se não escrevesse em português, seria, né, um dos teóricos mais importantes do Ocidente, né? Bom, então, indo com uma certa aceleração aqui, vendo o tempo passar, para o segundo aspecto,
o lugar do documentário no cinema novo. Então, o primeiro aspecto importante é que, assim, ponto de partida é que ele não foi um movimento de documentaristas e nem é conhecido, nem reconhecido pelos seus documentários. Toda vez que existe algum tipo de lista dos filmes mais importantes do cinema novo, vão aparecer os filmes de ficção. No entanto, de forma paradoxal, o ponto de partida do cinema novo é marcado por vários historiadores e até pelos cineastas que participaram e escreveram sobre a sua experiência, a partir de 2 documentários, que é O Arraial do Cabo, do Paulo César Saraceni, de 1960, e antes dele ainda o Aruanda, que é um documentário do Lindoar de Noronha, de 1959. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, todos esses filmes, eles estão disponíveis hoje na internet, no YouTube, assim, isso é maravilhoso, porque na época que eu comecei a estudar isso, era um desespero conseguir encontrar esses filmes. Você encontrava umas cópias em VHS que alguém tinha feito de alguma coisa para você poder assistir um filme desse. E, ainda pensando nesse paradoxo da ausência de documentários, como eu disse, o Cabra Marcado, muitas vezes encarado também como o ponto, né, de fechamento desse cinema. O segundo aspecto importante para pensar o lugar do documentário no cinema novo é que, embora não seja um movimento de documentaristas, ele tem um teor fortemente documental nos seus trabalhos de ficção. Ele tem, digamos, uma perspectiva documental, uma abordagem documental, que a gente pode traduzir pela ideia de que são filmes de investigação sobre a experiência social. São filmes que investigam. Eles narram, né? A ficção narra por excelência, mas é uma narrativa que propõe essa investigação, ela propõe uma reflexão sobre o que é a realidade brasileira, o que é a experiência social. Então, você tem, por exemplo, a inserção de cenas documentais em vários filmes de ficção. Vou dar 2 exemplos rápidos. O São Bernardo, que é um filme do Leon Hirschman, ele é de 72, ele termina com um bloco de imagens documentais que depois vão se desdobrar numa série que o Leon faz, chamado Cantos de Trabalho, e o próprio Terra em Transe tem a inserção de 2 pequenas cenas, e também tem uma atmosfera que se desdobrou de um documentário feito por encomenda pelo Glauber, chamado Maranhão 66. Há também um tipo de registro técnico, né, do registro da imagem, que tem equivalências com o cinema documental. Então, muita câmera na mão, muitas gravações nas ruas, em alguns filmes, um exercício de improvisação, que beira esse esforço da naturalidade do documentário, e uma integração com a população local, também muito, muito leve. Então, você vê a câmera filmando na rua e as pessoas estão olhando para a câmera, dá para ver, digamos, o dispositivo de filmagem, porque isso, você não tem uma locação fechada para botar um monte de figurante, os figurantes são as pessoas que passam na rua e estranham a presença da câmera. O caso, talvez, mais exemplar dessa integração é A Grande Cidade, um filme de 1966, dirigido pelo Cacá Diegues. Mas também Deus e o Diabo, por exemplo, nas cenas no Monte Santo, nas cenas com o Sebastião, né? Também tem a presença da população local e há toda uma mitologia sobre a ideia de que as pessoas que vão participar do filme acabam acreditando no personagem que está encenando o Beato. E, por último, uma abordagem temática. As opressões, as formas de exploração, as lutas políticas, a religiosidade e a cultura popular, que também são temas caros ao cinema novo. No entanto, apesar desse teor documental, a realização de documentários do cinema novo ela foi minoritária e desigual entre os autores, embora sistemática, ou seja, no período todo você tem documentários sendo realizados, mas ela é menor que a produção de ficção e ela é bastante desigual. Então, se a gente fosse pensar uma tipologia desses cineastas, você teria alguns cineastas que fazem documentários de começo de carreira, que é um pouco o jeito de você entrar, muitas vezes, na profissão. O caso do Saraceni, do Arnaldo Jabor, do Cacá Diegues e da Helena Solberg, que é uma cineasta que cada vez mais tem sido colocada como a única cineasta ligada ao cinema novo. Você tem, em contrapartida, né, desses que fazem documentário no começo e depois param de fazer documentário, você tem o Vladimir Carvalho, que foi o documentarista do cinema novo, quer dizer, embora ele depois vai morar em Brasília e acaba trilhando outra trajetória. E você tem também cineastas que não fizeram nenhum documentário no período. O caso, por exemplo, do Walter Lima Júnior, que só vai fazer documentário por encomenda da televisão, em 71, depois em 77. E o Rui Guerra, que é um cineasta basicamente de filmes de ficção, mas, curiosamente,
em 1980 ele volta para Moçambique, que ele é, né, ele é moçambicano, né, de nascimento, e vai ser uma figura-chave na criação do Instituto Nacional de Cinema em Moçambique, portanto, também um instituto que vai produzir documentários e filmes de ficção. E, por último, e aí já pensando um pouco mais aí os filmes que eu queria discutir, você tem alguns cineastas que fazem documentários de ficção de forma mais articulada. O Glauber Rocha tem 10 filmes de ficção, 5 documentários. Eu não vou separar longas e curtas para ser mais rápido. O Joaquim Pedro de Andrade, que tem 7 filmes de ficção e 7 documentários. E o Leon Hirschman, que tem 5 filmes de ficção e 11 documentários. Agora, em que condições esses documentários, né, no conjunto desses documentários, foram produzidos? Você tem uma parte desses documentários, não dá para a gente dividir, né, com categorias muito distantes, que têm a autoria como ponto de partida. Filmes curtos, baratos e que têm a ver com esse projeto de autoria. Por exemplo, o Nelson Cavaquinho, que é um filme que eu vou falar um pouco hoje, do Leon Hirschman, que é de 69, e o filme que o Glauber fez sobre o Di Cavalcanti, sobre o velório do Di Cavalcanti, que é de 1977. Mas você tem também uma outra condição de produção, que são os financiamentos estatais. E aí as coisas mais malucas no meio das coisas mais integradas. Então, você tem a Embrafilme, por exemplo, financiando o Aleijadinho do Joaquim Pedro, com toda a coerência do mundo, mas você tem também governos estaduais, secretarias de turismo, por exemplo. O Glauber faz um filme chamado Amazonas, que é financiado pela Secretaria de Turismo do Amazonas. Vocês podem imaginar que ele não fez o segundo filme financiado pela mesma secretaria, porque o filme não é o que a secretaria esperava, enfim, não é exatamente um filme de divulgação sobre as belezas da Amazônia. Tem lá uns papos da beleza da Amazônia, mas tem a população da Amazônia, a miséria da Amazônia, enfim, tem todas as condições sociais presentes no filme. E você tem também o financiamento privado de algumas obras, o caso, por exemplo, do Joaquim Pedro, que vai fazer um curta chamado A Linguagem da Persuasão, de 1970, financiado pelo Senac. E ele também faz um filme financiado pela Olivetti, que é um filme sobre Brasília, e as contradições de uma cidade nova, que é de 67. De modo geral, para sintetizar, essa produção documental, ela tem, do meu ponto de vista, um imenso valor estético e histórico, mas ela está misturada a uma dose de oportunismo e de cavação, para usar esse conceito aí antigo, né? De cavação bem aproveitados. Quer dizer, muitas vezes o cineasta está sem grana, está sem condições de produzir um filme de ficção de longa, e ele aceita as encomendas, ou ele dá uma cavada nessas encomendas. O caso do Maranhão 66, do Glauber, é um típico exemplo, né? Ele aceitou fazer esse trabalho para o José Sarney, vejam só vocês, que acabava de se eleger pela primeira vez governador do estado do Maranhão. Então, ele vai filmar a posse do governador. Se vocês puderem assistir esse filme na internet, vocês vão ver que não é exatamente um filme ufanista sobre a posse. Ele acaba revelando aspectos do populismo desse personagem, que depois vai se desdobrar num personagem do Terra em Trânsito, Porfírio Dias. A mesma coisa o Brasília, do Joaquim Pedro, que também, financiado pela Olivetti, nunca foi divulgado, porque é um filme sobre as contradições, inclusive a contradição da pobreza das cidades satélites em Brasília, e não interessava a Olivetti falar sobre isso. Bom, eu queria falar mais particularmente de 2 cineastas, então, que é o Leon Hirschman e o Joaquim Pedro de Andrade, porque são esses 2 cineastas que têm uma perspectiva, me parece, de construir na sua obra de produzir uma inserção original, né, digamos, de estabelecer uma autoria, articulando ficção e documentário. A ideia de um engajamento, no sentido sartreano mesmo, né, de um cineasta que se coloca para interpretar a realidade, e de uma obra, né, da ideia de construir sistematicamente filmes que permitam essa perspectiva de uma interpretação autoral. Mas a gente precisa lembrar que é a autoria no subdesenvolvimento. Então, só em termos comparativos, o Hitchcock, que foi o primeiro cineasta um dos primeiros cineastas resgatados, né, pela ideia de cinema de autor francês, ele morreu com 80 anos e fez mais de 60 filmes. O Godard está vivo ainda, está com 90 anos, tem mais de 100 filmes. Agnes Varda, que faleceu, lamentavelmente, recentemente, morreu com 90 anos e com quase 50 filmes. Em compensação, o Glauber morreu com 42 anos, fez 15 filmes, o Leon com 49, menos de 20, o Joaquim Pedro com 56 anos e fez só 14 filmes.
Então, como diz o Caetano, na América Latina se morre de susto, de bala ou vício, e se morre cedo, né? E as condições de produção são sempre muito mais precárias. Então, você tem uma escassez de financiamento, uma oscilação da política cinematográfica, um mercado exibidor colonizado, então você não tem sala de cinema para passar os filmes, e a censura e o exílio, que durante a ditadura marcaram profundamente os cineastas. Só para vocês terem uma ideia, o São Bernardo, que é para ser lançado em 72, ele foi censurado e ficou um ano, o Leon ficou um ano brigando na censura para tirar o filme da censura e poder exibir o filme. Nesse um ano, ele se endividou loucamente, porque ele tinha feito um financiamento para pagar com a bilheteria do filme, e aceitou fazer 2 curtas-metragens financiados pelo MEC para poder fazer algum dinheiro, 2 curtas-metragens, um chama Ecologia, outro Megalópolis, e só foi filmar um filme de ficção 10 anos depois, e toda a biografia dele é marcada por esse período que ele não consegue filmar porque ele está pagando dívida. E o Glauber, que, por exemplo, ficou 6 anos no exílio e vai fazer 4 filmes fora do Brasil, e que é muito difícil encaixar, né, essa ideia. Então, a ideia de autoria tem que estar pensada também com essa perspectiva, de que são anos que esses caras ficam sem filmar e nem sempre filmam nas condições em que desejam. Aliás, como ainda hoje, né? Então, a ideia de autoria, de percurso, que aparece muito na bibliografia, eu fico bastante incomodado com isso, porque eu acho que isso é invenção de crítico que tenta dourar a pílula e dar uma coerência que as condições materiais de trabalho não permitem essa coerência. Então, eu queria falar aqui um pouco do que eu chamei aqui de linhas de força desses 2 cineastas, que não é exatamente, né, uma obra com uma coerência, mas é algumas linhas de força, eu vou falar de uma de cada um, para pensar um pouco como é que os documentários estão colados ali. São linhas de força sempre muito tensas, irregulares, né, que elas não estão nessa coerência, e que às vezes parecem como um esforço brutal de escapar da deriva da produção cinematográfica. Então, é uma busca de um rumo que o cineasta pressente enquanto realiza, produz e planeja nessas condições materiais. O caso do Leon, que eu queria começar a falar dele, é importante também dizer um pouco do lugar social em que o Leon, né, de onde vem o Leon, porque o contraste com o Joaquim Pedro é bastante expressivo. Ele é de família judia, polonesa, de classe média, desde a adolescência, é um militante no movimento estudantil, ligado ao PCB, e atuou, né, nos CPCs, nos Centros Populares de Cultura da UNE, e ele foi, dentro do Cinema Novo, ele era uma espécie de bússola política do movimento. Há muitas narrativas escritas, tal, desses autores, que vão dizer, quando eles não sabiam o que fazer, eles perguntavam para o Leon, né? Era o cara aqui na mesa do bar, dizia, Leon, o que é para a gente defender? E aí o cara dizia, porque ele estava muito antenado, era um cara que lia muito e tal. E a linha de força que eu queria destacar dele, é um pouco teórica essa conversa, mas eu acho que vale a pena, é que me parece que o cinema dele, ele investiga o que ele chama, inclusive, de uma dialética da consciência e da alienação, no sentido muito marxista da palavra mesmo, da própria noção de reificação, que foi traduzida muitas vezes por coisificação, né? Essa ideia de que essa prática, né, essa experiência de que a gente transforma tudo em mercadoria, até as nossas relações sociais, né? A gente põe preço nas coisas, a gente avalia tudo como perdas e ganhos e tal. Então, ele pensa isso porque ele está em torno de uma discussão, de um debate marxista que está circulando no Brasil, sobre as ideias do Lukács e do seu discípulo, o Lucien Goldman, e, portanto, é sobre o debate sobre consciência de classe. Como é que uma classe atinge uma certa consciência revolucionária e se coloca, então, na luta pela transformação social. Esse é o tema. E essa ideia de pensar a consciência, de avaliar a consciência, ia ao encontro de uma abordagem muito própria do realismo crítico. Não por causa da revolução, mas pela investigação sobre a consciência, né? Quer dizer, o realismo crítico lá dos anos 30, o realismo dessa geração dos anos 30, que vai investigar a realidade, mas vai também investigar o humano, né? Quem é esse homem nessa realidade? Vejam, por exemplo, boa parte dos livros do Graciliano Ramos, né? É uma investigação sobre o Nordeste, sobre o sertão, mas é também uma investigação sobre os homens e as mulheres que habitam esse sertão. E São Bernardo, que o Leon adapta, é isso, né? É um estudo da reificação. Um personagem que toma posse de tudo, toma posse da fazenda, toma posse, sente como posse os trabalhadores da fazenda, e a hora que ele vai tomar posse da mulher com quem ele se casa, da Madalena, o mundo dele rui porque a Madalena não aceita.
Então, é um filme também sobre a opressão de gênero, mas é fundamentalmente um estudo sobre o sentido da reificação, né? Quando você transforma tudo em mercadoria, o que sobra, né? E, bom, esses filmes do Leon, essa linha de força do Leon, ela, de certa forma, ela se materializa, ela se concretiza na experiência social, né? Ela não é nada teórico, né, os filmes dele, são experiências sociais que vão expressar essa tensão entre alienação e consciência, e no final da carreira dele vão expressar, inclusive, a ideia de inconsciência, né? Imagens do inconsciente, são 3 filmes do Leon feitos já fora do período do cinema novo, que vai falar sobre o trabalho fabuloso da Anísia da Silveira, o trabalho de psiquiatria com arte para pacientes esquizofrênicos, e o Leon vai, então, investigar o que é essa inconsciência, né? É quase como se ele chegasse na ideia de alienação no sentido tradicional, né? Do alienista, do sujeito que cuida dos loucos, né? E os temas, ou melhor, os territórios do Leon são territórios muito encarnados, né? Então, são subúrbios cariocas, em vários filmes, as rodas de samba, o latifúndio capitalista, a periferia industrializada de São Paulo, e, por fim, então, o território da psiquiatria da Anísia da Silveira. E assim, se vocês, quem quiser, tem a lista dos filmes dele, é muito fácil encontrar isso no YouTube, o próprio Wikipedia tem uma lista razoável lá dos filmes dele. Então, eu queria destacar 2 dos documentários que ele fez, dos 11, 12 documentários que ele fez, que é o Nelson Cavaquinho, de 1969, e o Partido Alto, que ele filma em 76 e é montado em 82, depois da morte do Leon. Então, o Nelson Cavaquinho é um filme de 15 minutos. Eu queria passar, não vai dar tempo, eu vou passar só um trecho do Garrincha. O Nelson Cavaquinho é um filme simples também de descrever. É um filme que se baseia no cotidiano do cantor. Ele filma a casa do Nelson Cavaquinho, o barracão da Mangueira, onde eles almoçam e onde provavelmente vai ter depois ensaio, e os botequins onde o Nelson Cavaquinho frequentava. A trilha musical é, obviamente, toda do Nelson Cavaquinho, ou ele cantando em cena, ou a trilha off, né, a trilha colocada pela montagem, com 2 pequenas entrevistas, 2, 3 momentos que o Nelson Cavaquinho fala. É mais fácil dizer o que o filme não é, para vocês entenderem, digamos, a importância e o papel desse documentário. Ele é um filme que não explica. Então, muito distante dessa tradição que ficou mais ou menos famosa do cinema documentário dos anos 60, do cinema de tese, né, do cinema que explica o que é a desigualdade, explica o que é a exploração, explica o que é a imigração. É um filme que não explica nada. Ele não contextualiza, não tem voz off, não tem cartela de texto, é todo filmado no local com essas inserções que eu falei. E ele é um filme que não tenta julgar. É muito interessante quando vocês leem a análise desse filme, o quanto o julgamento acaba caindo muito na mão do analista. Por quê? Porque vai mostrar o Nelson Cavaquinho no momento dramático da sua vida. Eu vou falar um pouco disso. E ele acaba sendo, alguns autores falam em uma descrição do Nelson Cavaquinho, eu prefiro a imagem, a ideia de que se trata de um relatório bruto de uma investigação pessoal, como se o Leon estivesse dizendo, olha, o que eu vi foi isso aqui. Né? Ele não produz uma narrativa coerente, o filme não tem uma narrativa coerente, mas ele transmite o que para o Leon expressa o estado de espírito do Nelson Cavaquinho. E, por extensão, o estado de espírito, digamos assim, uma dimensão importante do samba, que é a dimensão da melancolia, da tristeza, mesmo que seja a tristeza do malandro. E o Nelson Cavaquinho é uma figura ímpar nessa construção da melancolia do samba. Né? Ele era muito pobre, então você vê a casa dele, é um barraco, né? É uma casa de alvenaria e tal, mas as condições muito precárias. Ele vendia seus sambas para poder pagar as contas. Pra vocês terem uma ideia, em 69, quando o Leon fez o filme, o Nelson ainda não tinha gravado nenhum CD, nenhum LP. Ele vendia as músicas, especialmente para o Ciro Monteiro. É só em 1970 que ele vai gravar o primeiro disco, e é só depois que, quando abre o Zicartola, que ele começa a tocar frequentemente no Zicartola, que ele vai ser reconhecido e vai ser interpretado por Chico Buarque, por um monte de outros artistas, e vai ter uma vida um pouco mais estável. Tem um documentário dele, de 1985, que dá um pouco a ideia desse contraste.
um documentário chamado Nelson, de Copo e Alma. E a ideia do copo é importante no filme do Leon, porque o Nelson era um cachaceiro profissional, né? São conhecidas várias histórias, né? Uma parte delas anedóticas. Por exemplo, ele era soldado, ele era um policial que fazia ronda a cavalo à noite. E era muito comum que o cavalo dele voltasse sozinho para a delegacia de polícia de manhã, porque o Nelson ficava bebendo nos bares e não voltava para a delegacia, aparecia lá 2, 3 dias depois. Tem várias histórias, assim, um anedotário inteiro, e ele mesmo fala muito de que, enfim, é isso, a bebida é minha companheira. Só que no filme, ele está num momento muito dramático, ele tinha acabado de perder um sobrinho, com quem ele tinha uma relação afetiva forte, e ele está, de fato, muito deprimido, muito marcado pela tristeza, pela melancolia, num ambiente de pobreza e com alcoolismo já num estado bastante intenso. Então, o filme oferece, na verdade, esse estado de espírito do Nelson, do Nelson Cavaquinho, que era, e muitos dizem isso, enfim, era esse último boêmio, né? Esse sujeito que viveu a boemia e que, para a sorte do Leon, o Nelson, ele é um artista. Alguns autores, especialmente o Sérgio Santeiro, fala que ele tem uma espécie de dramaturgia natural, né? Porque ele encena na frente da câmera. Eu acho que sim, mas eu acho que ele encena a sua condição no mundo, ele encena a sua verdade, quer dizer, não é uma encenação falsa, é uma encenação de um boêmio que vive a experiência no espaço público. Né? O Luiz Antônio Simas fala que o Botequim Carioca é a ágora, né? É o espaço do debate político, é o espaço do encontro, e o Nelson vivia no Botequim, né? E a casa dele, vocês vão ver no filme, é uma casa aberta, tá de frente para a rua, entra gente, sai gente, quer dizer, esse espaço da encenação não é o espaço da classe média, que você tem um espaço privado onde você é você mesmo e um espaço público onde você encena, né? A encenação é a própria experiência da arte, né? De um boêmio que vive a vida como arte, né? E vive a arte como a própria vida. Meio confuso, né? Essa díade, mas acho que é essa a ideia, né? Por exemplo, eu acho que ele é muito mais parecido com o Glauber Rocha, que também tinha essa coisa épica, barroca o tempo todo, do que, por exemplo, o Sérgio Santeiro compara ele com a Elizabeth Teixeira, que é a personagem, a mulher do Cabra Marcado para Morrer. Então, eu acho que o que está em jogo é essa consciência da arte, né? Da arte do próprio Nelson Cavaquinho. E o segundo filme, já indo mais rapidinho aqui, que é Partido Alto, é um filme de 22 minutos, e ele tem um outro perfil, e é quase, de novo, não quero dar coerência à obra, mas ele tem um certo aspecto complementar, porque no filme com o Nelson, você tem um certo estranhamento da câmera, da equipe, a cada lugar que eles vão, todo mundo olha para a câmera, e evidentemente você tem uma questão racial, né? O Leon era branco e está num ambiente hegemonicamente negro, né? E a equipe inteira era branca, né? Boa parte da equipe era branca. E no Partido Alto, você vai ter, diferente do Nelson Cavaquinho, você vai ter um mediador, que é o Paulinho da Viola e o Oswaldo Candeia. 2 mediadores que explicam o que é o Partido Alto e dão um certo sentido, um sentido mais amplo para esse Partido Alto. Então, o Partido Alto vai aparecer como uma espécie de expressão original, genuína, do morro. Há uma interpretação desse tipo de samba. É o samba de improviso, da brincadeira, do jogo coletivo que todo mundo canta. Essa ideia de que é uma disputa muito parecida com os repentes nordestinos, em que o verso improvisado ou mesmo o verso decorado entram no jogo, em que toda a roda de samba canta. E que, portanto, tem essa ideia de uma autenticidade, porque é a autenticidade de cada um. Isso é dito explicitamente pelo Paulinho da Viola, que vai dizer o samba, em geral, hoje tem muitos compromissos que reduzem a criatividade dos sambistas aos limites criados pelo grande espetáculo. Ele está falando, enfim, do mercado fonográfico de um jeito Paulinho da Viola, né? Sempre um lorde, né, no seu jeito de falar e de se expressar. E, portanto, ele registra essas rodas, né? O filme é baseado nas falas desses 2 personagens e em rodas de samba feitas nas casas, né? Na casa do Manasseia e na casa do Candeia, em que
há um desdobramento desse primeiro movimento com o Nelson Cavaquinho, porque aqui o engajamento do cineasta ele é tocado pelo engajamento do Candeia e do Paulinho da Viola. Quer dizer, o Candeia e o Paulinho da Viola eles estão elaborando sobre o samba do mesmo jeito que o próprio Leon também está elaborando sobre o cinema e a sua relação com o samba. Há um diálogo intelectual nessa conversa, só que há, evidentemente, uma diferença epistemológica que a gente consegue perceber hoje. Quer dizer, são epistemologias distintas. Citando de novo o Luiz Antônio Simas e o Ney Lopes, quer dizer, há uma ontologia própria da batucada, uma ontologia da macumba, da encruzilhada, né? Que o Oswaldo, o Candeia tenta traduzir, vocês vão ver lá no filme, ele fica tentando explicar o que é o Partido Alto, mas é uma explicação didática para branco de classe média, né? Então, você vê que tem um pouco desse choque, né? Mas há a experiência do reconhecimento de dois engajamentos. Vejam, para concluir, não é uma consciência de classe que está em jogo quando ele fala do Partido Alto, quer dizer, não tem nada dessa besteira mecanicista, né, o popular que reconhece o capitalismo e luta contra a exploração, não é disso que se trata, mas é uma consciência que se expressa na experiência artística popular. Eu arriscaria dizer que é a consciência na perspectiva que o Thompson, um historiador inglês muito importante, vai dizer, é a consciência que nasce da experiência, não nasce de um sentido abstrato, né, de consciência. E, sendo mais rápido, que eu estou vendo que o tempo está passando mais rápido do que eu gostaria, o Joaquim Pedro de Andrade, em oposição, e aí só vou dar 2 dados biográficos dele, que acho que ajudam a gente a entender, era filho do Rodrigo Melo Franco, que foi um dos criadores do Serviço de Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, depois da origem ao IFAM, foi o diretor do serviço de 37 a 67, era um intelectual ligado à elite modernista, e só para vocês terem uma ideia, o Manuel Bandeira era padrinho de batismo do Joaquim Pedro. Então, ele circulava com muita tranquilidade, enfim, ele era parte dessa elite intelectual, com um padrão de vida muito tranquilo, enfim, e que se tornou, no fim das contas, o cineasta mais culto do cinema novo. E a linha de força que eu queria destacar muito rapidamente é que ele é uma espécie de herdeiro assumido do modernismo. Então, ele vai buscar, me parece, integrar duas grandes forças da experiência modernista. Uma mais paródica, do deboche, do escracho, da brincadeira com a linguagem, né, que a gente pode pensar um pouco na antropofagia do Oswald, e que depois se desdobra no tropicalismo, né, essa incorporação de códigos de linguagem das culturas centrais, e a outra força que é o esforço de explicar o país pelo registro sério e a investigação dramática da experiência nacional. Se vocês olharem os filmes dele, vocês vão ver que há inúmeras adaptações de trabalhos do modernismo, do Drummond, do Oswald, do Mário de Andrade, né? Ele dirigiu Macunaíma, por exemplo. A Cecília Meirelles aparece o tempo todo nos Inconfidentes. Há um filme sobre o Manuel Bandeira, um filme sobre o Gilberto Freire, e os temas, né? Brasília, o Aleijadinho, o Barroco, quer dizer, todos temas caros ao modernismo, seja porque Brasília é parte dessa experiência moderna, seja porque o Barroco foi resgatado, especialmente pelo Manuel Bandeira e pelo Mário de Andrade, como arte genuinamente brasileira. E o que eu queria destacar é um filme dele que chama-se Garrincha, Alegria do Povo. É um filme de 1963 e é um longa, ele tem 60 minutos. É um filme que eu sugiro muito, de tudo que eu falei aqui, se vocês não puderem ver nada, eu sugiro muito assistir esse filme. É um filme com uma linguagem, com uma estética muito criativa, com um uso muito moderno para a gente ainda hoje, das fotografias do jornalismo, da montagem, do uso do som, etc. e tal. E do meu ponto de vista, um ensaio interpretativo bastante sofisticado. Portanto, também é um filme que não é esse filme de tese. Se vocês quiserem, por exemplo, comparar essa ideia de filme de tese, dá para assistir um filme chamado Subterrâneos do Futebol, que é do Maurício Capovilla, de 1965. É um filme bom, mas é uma tese sobre alienação, uma tese sobre a exploração do jogador de futebol. O filme do Joaquim Pedro, embora ele tenha um narrador over, que é categórico, que é incisivo, né, que é um traço desse cinema de tese, e ele tem também cenas pequenas,
por exemplo, entrevistas com populares que vão falar de que futebol é isso mesmo, vem aqui para esquecer os problemas e tal. Portanto, ele trata dessa ideia do futebol como alienação, ele traz outros procedimentos de linguagem que remetem a uma leitura que problematiza o fenômeno do futebol. Então, vou falar rapidamente 3 características do filme. O prólogo, né, a abertura do filme, que escancara a montagem pela animação de várias fotos, e pela própria narrativa invertida, né? Ele vai falar das 3 Copas do Mundo, então, ao invés de usar uma narrativa cronológica, que começa com a derrota de 50 e termina com 62, que é quando o Garrincha vai se tornar um grande ídolo, ele faz o contrário, ele começa com a vitória e termina nesse anticlímax, que é a derrota de 1950 no Maracanã para o Uruguai. Então, esse é o primeiro procedimento. O segundo, estava dizendo aqui para parar de falar, o segundo é a sequência, a primeira sequência do jogo. São vários jogos que ele filma, do jogo muito destacado a figura do Garrincha, ele filma com 5 câmeras, vários jogos, então tem uma espécie de... O estádio e o jogo viram uma espécie de arena moderna, um misto de teatro grandiloquente, quase um teatro operístico, e um campo de batalha. Então, esse aspecto, esse segundo aspecto, ele não me parece de modo algum que seja uma denúncia sobre a alienação. Né, não tem essa ideia do circo, né, do pão e circo romano, como uma forma de alienação das massas. Na verdade, ele vai explorar a experiência catártica, coletiva, essa explosão do choro e da euforia que se misturam no estádio. E, por último, as vivências pessoais privadas do Garrincha, que vão tratar dessa espécie de uma condição ambivalente do Garrincha, que é uma figura popular, simples, morando numa casa simples, com a família, brincando com as filhas, jogando futebol no fim de semana no campo de várzea, e, ao mesmo tempo, uma celebridade nacional. Então, essa ideia, né, de que ele é a alegria do povo, ela se transforma um pouco na ideia da alma, né, na ideia de um futebol maroto, divertido, coreográfico, tem lá várias jogadas maravilhosas do Garrincha, e que, portanto, é um filme complexo, quer dizer, não é um filme que dá para se traduzir com a ideia de... É um filme sobre a alienação do futebol, embora fale também sobre isso. Então, no fundo, um filme sobre a cultura do futebol, atravessada pela figura do Garrincha, em que vai aparecer a cultura de massa do espetáculo, vai aparecer o sonho de uma vida melhor para muitos jogadores pobres do começo de carreira, mas vai aparecer também a realidade do trabalho duro do Garrincha, que toda hora vivia com o joelho estourado, trabalho ingrato de 7 dias por semana, praticamente 6 dias por semana, e a mobilização emocional catártica, que é problematizada. Então, ela é vista como transitória, é um momento de euforia, ela é vista como violenta e, portanto, como problemática. Portanto, para concluir, é uma obra que se insere nesse esforço de interpretação da cultura brasileira. Né? É uma obra bastante rica nesse sentido, para pensar como é que você olha para a experiência social e faz um recorte, no caso, me parece até um recorte bastante totalizante, com o perdão da contradição. Né? Ele recorta o futebol, mas ele quer dizer o que é o futebol na sua totalidade. E aí eu encerro essa parte, eu só queria citar nomes que talvez fiquem aí ecoando, de outros cineastas que estão orbitando em torno do cinema novo, como o Geraldo Sarno, o Paulo Gil Soares, o Thomas Farkas, que foi um grande produtor de documentários no Brasil, o próprio Nelson Pereira dos Santos, que depois vai produzir documentários, e os que eu já citei, o Vladimir Carvalho e o Maurice Capovilla. Eles estão nessa atmosfera cinemanovista ou influenciam, quer dizer, influenciam e são influenciados pelo cinema novo. E, por último, o Cabra Marcado. Eu não vou descrever o Cabra, porque eu acho que é uma obrigação nossa assistir e reassistir esse filme. Quem não assistiu ainda, faço um convite enfático, que esse filme precisa ser visto com seriedade. Ele retoma e faz um balanço desse tema do engajamento e da densidade da experiência social do cinema novo. Ele é uma espécie de fechamento e de balanço. E aí, por que ele é uma espécie de fechamento e de balanço? Porque ele sai de 62, quando as primeiras filmagens aconteceram, onde havia um encontro, né, esse engajamento era expresso pelo movimento estudantil que se encontrava com o movimento camponês. Ele sai desse momento para um momento de 84, que é um encontro entre indivíduos. É uma espécie de solidariedade, né, de fidelidade do Coutinho e da Elizabeth a um mesmo projeto. Então, ela, no filme, retoma a existência legal, quer dizer, o filme traz ela sai da clandestinidade
durante a produção do filme, e o Coutinho, ele completa o filme. Então, você tem, nesse retorno pessoal, você tem a criação de um sentido político, de reatar o encontro, né? De reatar um projeto, 20 anos depois, com um balanço que é um balanço da tragédia produzida pela ditadura militar, que é expressa no filme pela dispersão da família da Elizabeth, que tem 10 filhos e teve que abandonar, né, digamos assim, os filhos, teve que abrir mão da educação dos filhos para poder ir para a clandestinidade, e os filhos estão espalhados, como boa parte da imigração nordestina, por diversos estados, vivendo em condições muito diferentes. Então, essa ideia da dispersão, da perseguição, da fuga, da desagregação, do suicídio que aparecem no filme, esse desmembramento familiar, ele é a expressão do próprio desenvolvimento capitalista que a ditadura promoveu, né? A ideia da modernização conservadora que atinge diretamente as pessoas que viveram o período e que lutaram contra a experiência da ditadura. Por isso, essa ideia de um balanço. Eu peço mil desculpas que eu passei do tempo, dos minutos Foi espetacular, eu adorei muito, porque você chama atenção para o fato do cinema novo ter aberto a cara do Brasil para o mundo, né? Foi o primeiro cinema que virou a câmera para o povo brasileiro, e isso aí é uma coisa extremamente marcante, né? Porque mudou a história do cinema brasileiro. Eu tenho duas colocações aqui da Samara Silva, desculpe, excelentes pontuações, professor Maurício. Sempre é bom contextualizar o lugar social de onde vem o artista. Ela escreveu isso sempre no início da tua palestra, quando você fala sobre as origens. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Muito rapidamente, uma coisa que eu esqueci de enfatizar, eu acho que tem duas dimensões que hoje, quando a gente olha para os filmes do cinema novo, nos chamam muito a atenção. Primeiro, é a ausência de qualquer debate racial. Estou pensando isso porque eu conheço a Samara e acho que essa é uma questão importante. Quer dizer, os filmes todos são filmados pessoas negras por homens brancos. E naquele contexto não parecia muito evidente que se tratava disso. Eles estão fazendo isso, mas eles não estão discutindo isso. E para a gente hoje é gritante o quanto isso está em jogo e quanto é uma pena que eles não problematizaram. Enfim, são cineastas do seu tempo. E, em parte, também a questão de gênero, né? Porque ninguém fala, mas é isso, é um cinema feito por homens, né? Com a exceção da Helena, que mal consegue entrar nas antologias, é um cinema de homens que está falando muitas vezes de problemas de homens. O Partido Alto, por exemplo, só tem homens, o filme inteiro, né? Não tem 3 mulheres que dançam só de vez em quando. Então, só para pensar um pouco isso. Mas o personagem feminino não é tão assim rebaixado em termos dentro das narrativas dos filmes. Você pega a Rosa do Deus e o Diabo, é uma mulher fortíssima. O fraco é o vaqueiro, né, Manuel? Então, eu acho que esse tratamento da mulher faz parte toda de uma época social do Rio de Janeiro, inclusive essa questão do negro. Existia uma aceitação do negro como parte daquela realidade, entendeu? Não havia preconceito por parte deles. É por isso que talvez esse olhar, né, porque eu conheci muito todos. Outra pessoa que está perguntando aqui, saudáveis subversivos. Nelson Cavaquinho, ele está falando do Joaquim, né? É mostrado em intimidade em sua casa e comunidade, sem máscaras e saudosismos idealizados. Uma atitude, sem dúvida, cinemanovista. Eu pensei exatamente isso. É cinema verdade? Está próximo ou não? Então, tem esse debate, né? O quanto eles estão inspirados pelo cinema verdade ou pelo cinema direto, né? Pelo cinema direto americano. Eu tenho dificuldade de classificar como cinema verdade, mas eu acho que é inspirado, sim, Gisele, no cinema verdade e especialmente essa ideia de que não é a verdade em abstrato, é a minha verdade, né? É a verdade do cineasta que se coloca. Então, você tem lá pouca narração off, por exemplo, no Nelson Cavaquinho não tem nenhuma. Você tem essa coisa de filmar o mundo real e dos componentes, né? O microfone aparece, a equipe de produção aparece, quer dizer, não tem essa escolha de se revelar como eu estou contando, eu estou dando a minha interpretação. Eu acho que sim,
Acho que o cinema novo bebe Teve um pouco dessa. uma experiência estética nova, porque hoje em dia é isso que desconstrói a linguagem de cinema, né? Você mostrar a equipe, mostrar etc e tal. Então, eu acho que esse é um dos avanços daquele movimento. Maria Leandra Vizelo comentou: gostaria que o professor Maurício comentasse a recepção desses filmes. Cadê ela? Sumiu. Só que toda hora. Cadê? Perdi. Eu vi aqui. Gostaria que comentasse a recepção dos filmes por ele analisados ou do cinema novo nos anos 60 e 80, né? Olha, Maria Leandra, é muito difícil falar de recepção no Brasil. Fora a recepção crítica, ou seja, de quem escreve e deixa algum registro, a gente sabe que o cinema novo teve uma oscilação de público que variou muito. Por exemplo, tem coisas inusitadas. São Bernardo, por exemplo, ele acabou tendo um público grande porque ficou... o debate sobre a censura acabou chamando a atenção de muita gente. Macunaíma, a gente sabe que foi um filme que teve um relativo sucesso, mas evidentemente era um cinema de pouco público, quando comparado com as chanchadas ou depois com os filmes das comédias eróticas que vêm depois, e muito menos público do que o cinema americano, que já estava tomando conta do Brasil. Agora, a bilheteria brasileira é um problema, porque o registro da bilheteria ele é muito, muito mal feito. O borderô, né, que é o registro que permite dizer quantas pessoas assistiram o filme, é o que o mercado exibidor, né, o dono da sala de exibição, tem que mostrar para o governo para pagar imposto sobre esses ingressos. Então, vocês imaginem o quanto havia de formas de burlar o borderô, justamente para pagar menos imposto. Então, entrava lá 100 pessoas e o cara mandava para a Receita 50 pessoas. A gente não tem ideia de quantas vezes e como isso aconteceu. Não tinha muito controle, né? O Daniel está pedindo a lista de filmes. Putz, Daniel, fala, Daniel desculpa, Perseguim. Eu acho que é até um convite para você entrar para o nosso grupo de pesquisa, porque eu acho que você tem um foco extremamente lúcido desse momento, né, do cinema brasileiro, que eu acho que é o mais importante. Você poderia mandar para a gente coloca em exposição na nossa página do grupo. Então, o problema, eu tenho uma lista, mas ela é mais ou menos bagunçada, porque, na verdade, eu faço tudo a lápis, eu ainda sou do tempo que eu anoto todos os filmes a lápis e tal, mas eu vou ver o que eu consigo organizar e mando para você, Gisele, com uma lista do que eu citei. Porque esse pessoal dessa geração teve muito pouco contato, a verdade é essa. E a literatura em torno do tema, ela é bem centrada em Glauber Rocha, etc. E tal, e nunca deu essa visão geral do cinema novo, como um movimento de um grupo, como você falou, jovens da classe média alta do Rio de Janeiro, né? E que começam a virar câmera para o povo brasileiro, e ele começa a ser pela primeira vez filmado. A Rose, que fala sobre Cabra Marcada, é uma viagem documental ao encontro do engajamento, da poesia e da verdade. Um belo encontro cinematográfico. Luiz Fernando perguntou se o filme São Bernardo pertence a qual fase do cinema novo. Então, Luiz, eu não gosto muito do papo das fases. Diferente de alguns autores, eu acho que 68 tem uma ruptura ali. Uma parte dos cineastas vão para o exílio, param de filmar, o Nelson Pereira vai para Paraty, fazer uns filmes meio desbundados, porque ninguém conseguia mais fazer filme a partir de 69. É muito dramático. Então, o que eu acho que acontece a partir de 68 e 69 é que cada autor vai procurar um caminho mais autoral. O Leon, que você está me perguntando, ele vai investir no realismo crítico. Ele vai continuar trabalhando com essa ideia do realismo, né, próprio ao regionalismo lá da literatura. Enquanto, por exemplo, o Cacá Diegues vai trabalhar com uma coisa mais, sei lá, talvez uma pegada mais antropológica, né? Ele e o Nelson, né? O Amuleto de Ogum, o Chica da Silva, esse esforço de interpretar as culturas brasileiras e tal, as práticas culturais. E o Joaquim Pedro vai para a alegoria, né? Vai trabalhar com a paródia, vai fazer Macunaíma, por exemplo, 69. Então, são linguagens muito diferentes e eles não estão mais dialogando muito. Porque, inclusive, perderam espaço na imprensa e o Glauber saiu do país. E aí o Glauber era o grande catalisador, né? Alguém me perguntou aqui do Glauber, o Glauber é figura fundamental, assim, eu falaria dias, horas, né? Todos nós aqui, porque o cineasta mais importante do cinema brasileiro, seu maior formulador, né? Enfim,
E quando ele sai do país, acho que tem um desagrega. O São Bernardo é de 72, então já é eu já acho que já é um pouco desdobramento do cinema novo, né? É que eles chamam depois do AI-5 a segunda fase, que entram outros diretores, Arnaldo Jabor, etc. e tal. E que você deu uma característica, mas é um cinema mais hollywoodiano. Quer dizer, tem todo um aparato, é colorido, são atores profissionais e tudo. Existe realmente um movimento entre eles que acaba fundando a Embrafilme, porque a Embrafilme foi fundada pelo movimento, que acaba subsidiando esses filmes para ele, né? Porque quem viveu na época sabe que a grana era para eles. E sobrava uma coisa ou outra. Mas que também foi um momento muito rico. Eu acho que essa lista de filmes é começar a pesquisar e tudo, porque tem muita coisa boa. Os dois primeiros filmes do Jabor, que é dessa segunda fase, que é Eu Te Amo, uma coisa assim, que ganhou o prêmio de melhor atriz, são todos filmes que valem a pena. Eu dou aula de cinema brasileiro na IACH e os alunos se desbundam com o que foi feito, porque eles não conhecem essa produção, né? Inclusive, mexe muito em termos de cidadania, etc., de você, que eu acho que esse é o grande barato desses filmes. Não, aqui o Cassiano pergunta sobre questões de estética e higiene étnicas. Não houve, por exemplo, a grande cidade daquele... Esqueci. A grande cidade do Cacá. O ator principal é o negro. Então, mas não existe uma questão de gênero. Ele simplesmente é mais um personagem. É como eu falei, a sociedade do Rio naquela época, e ela vem evoluindo para isso, e quanto mais você sobe no Brasil, mais escura ela fica. Então, o negro no Rio de Janeiro é mais integrado socialmente, né? E naquela época era assim. Na verdade, o Antônio Pitanga, que é o ator principal, era o único ator negro, né? Tinha aquele outro, eu esqueci o nome dele agora, que tem todo um trabalho sobre cinema de raça, que é o Zósimo Bubu, né? Que ele criou uma semente para questões de raça, existe um filão que ele desenvolve, e o Antônio Pitanga no cinema comercial, né? A gente via muito poucos atores negros, mas hoje a gente vê mais. São Paulo S.A. não tem relação com o cinema novo, ele é do... como é o nome? Person, né? Ele é feito mais ou menos... Alguém perguntou sobre o São Paulo S.A. Não é documentário, ele é São Paulo. O cinema novo, de alguma forma, é caracterizado como um cinema bastante carioca, com uma vertente com um pé na Bahia. O único laço que eles têm com São Paulo é o Nelson Pereira dos Santos, que você não citou, que em 55 faz Rio 40 Graus. Sim. E que abre essa perspectiva de você filmar o povo brasileiro para os próprios cinemanovistas. Eles vão atrás do Glauber. Eu nem me arrisquei de citar o Nelson aqui com um especialista em Nelson Pereira dos Santos. Eu falei, eu vou ficar quietinho. Eu sou especialista, sou uma apaixonada. Porque eu apaixonada. Assim, os filmes deles são realmente grandes. Fabulosos. Adoro, trabalha grande figura, mas eu acredito que ele foi a origem, o Rio 40 Graus foi a origem do cinema novo. Né? Quando ele morreu, agora recentemente, saiu uma matéria que, quando ele chegou no Rio, ele fazia parte de um grupo aqui, o Roberto Santos, Galileu Garcia, de cineastas independentes, ele é chamado para ser assistente de direção lá no Rio, e quando ele chegou e viu as favelas, ele falou, eu vou fazer meu neorrealismo aqui. Quer dizer, sabe, casou a fome com a vontade de comer. Ele está falando do Sganzerla. Eu não sabia que o Sganzerla... Foi o Sganzerla que... o filme da Carmen Miranda, da Helena Solberg, foi o Sganzerla que montou? Sim. Eu não sabia disso. A Rosemary falou aqui, eu conheço pouco, Rosemary, o trabalho da Helena Solberg. Aí eu queria fazer só uma propaganda, inclusive. Quem me chamou a atenção para o trabalho dela foi uma orientanda que eu tive de mestrado e doutorado, a Caroline Mendes.
O mestrado dela, que está publicado em livro, é sobre as relações raciais no cinema novo. Ela analisa o Rio Zona Norte e a grande cidade. E o doutorado é sobre a representação das mulheres no cinema novo. E tem também um pouco uma reflexão sobre a Helena Solberg no trabalho dela. O doutorado ainda não está publicado, mas foi defendido esse ano, agora, em 2020. O que eu sei é que a Helena... Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, o que eu acho importante de pensar um pouco a Helena Solberg como uma figura que... Ela tem poucos filmes, né, no período do cinema novo. Ela, na verdade, ela trabalha nas equipes do cinema novo. Ela é continuista, depois ela trabalha como assistente de direção, mas ela é formada nessa atmosfera. E depois ela vai para os Estados Unidos, né? Ela vai, acho que em 1970, para os Estados Unidos, e vai ficar 30 anos trabalhando nos Estados Unidos. Então, há um certo desprendimento concreto, né, da produção dela em relação ao cinema novo, mas eu acho que há, evidentemente, um olhar de gênero, né? Quer dizer, a gente acaba... Se fosse um homem que tivesse feito isso, por exemplo, o Vladimir Carvalho, que também sai do cinema novo, toda hora é remetido como um cineasta do cinema novo. Você vai olhar lá, ele fez um documentário durante um período, um documentário curto, mas todo mundo fala que ele é do cinema novo. Então, acho que a gente precisa repensar essa produção e a presença das mulheres, né? Como a Gisele já falou, a presença das mulheres nos filmes como personagens, mas também a presença das mulheres nas equipes, né? A última perguntinha rapidinha da Caroline Mendes fala: o cinema novo reproduziu, ela constata que ele reproduziu estereótipos de raça e gênero. É uma constatação, não é uma pergunta. Não, ela bota isso na tese e na dissertação dela com muita propriedade, para inclusive incomodar muitos dos canônicos, né, que vão só, enfim, endeusar o cinema novo. Ela bota o dedo na ferida mesmo, de mostrar como é que reproduziu, e que em alguns aspectos, especialmente nos filmes que ela analisa no mestrado, eles são menos avançados do que o movimento negro, naquele contexto que já está pautando uma série de questões que esses cineastas não levam em conta, né? A gente fala que eram os comunistas que discutiam comunismo com um Scott na mão, né? Que era o protótipo do cara da esquerda daquela época. E eles eram exatamente isso, porque eu conheci todos, convivi, a minha carreira foi que nem da Solberg, eu fui continuista e assistente de direção de vários filmes deles. Então, eu conheço, mas são pessoas que tinham uma abertura naquela época. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que encerrar. Eu acho maravilhoso, são temas que a gente tem que discutir mesmo. Gostaria de conhecer esses trabalhos dos teus alunos, fiquei muito curiosa, principalmente essas questões de gênero, e te convido para outros eventos, vamos publicar nessa página. Adorei sua participação, agradeço muito, Maurício, foi ótimo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar, e agradeço pelas perguntas que, na verdade, suscitaram mais reflexões que eu não tinha feito e muitas delas eu não tinha pensado. Eu acho que esse material que você juntou dá um artigo maravilhoso que nunca foi feito. Não conheço um trabalho de compilação do documentário no cinema novo. Que é um filme que quem começou foi Aruanda, como você falou. Pois é. Também. 5 Vezes Favela, também. Né? O primeiro filme deles é 5 Vezes, com Leon Richman, tem vários outros diretores, é documentário também. Então, parabéns, está uma maravilha. A gente desculpa que você não veio ontem. Obrigado. Ontem foi uma comida de bola horrível, imagina, não está na apresentação. Mas valeu do fórum. a pena, está todo mundo, se estiver como eu, estão satisfeitos. Muito obrigada, Maurício. Obrigado a uma você. Maravilha.